Estamos de volta aqui com a nossa mensagem, a nossa série de estudos que fala sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico, do contexto histórico, e hoje com a última mensagem, o Espírito Santo no Apocalipse. Queremos depois trazer ainda ao menos mais dois temas, falando sobre alguns símbolos que normalmente a Bíblia apresenta sobre o Espírito Santo, e também alguns textos que normalmente é utilizado para se provarem a Trindade e algumas objeções sobre elas, apesar de que nós trabalhamos todos os textos bíblicos, do Gênesis ao Apocalipse. Caso você tenha perdido algumas dessas mensagens, pode entrar na nossa playlist aí no YouTube, você vai encontrar uma série de temas só sobre o Espírito Santo. Então você vai poder percorrer todos os subtítulos, né, os Espírito Santo nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas cartas, no livro de Atos, que temos várias mensagens sobre o Espírito Santo no livro de Atos, e, por fim, no livro do Apocalipse. Então, vamos fazer também, posteriormente, esse contexto dos símbolos utilizados, realmente 7 a 8 símbolos, onde é apresentada, além, né, como eu mencionei sempre como uma pergunta, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo? Há alguma divergência, né, na maneira de falar sobre o Espírito Santo? E, além dos símbolos, o contexto histórico, né, o desenvolvimento da doutrina no decorrer do século até chegar ao que temos hoje. Então, são algumas considerações, mas no contexto bíblico estamos fechando hoje. Quero convidar você, em reverência, falarmos com o Senhor neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, por ter nos protegido, guiado até aqui, e a oportunidade de estarmos trazendo considerações sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico, contexto histórico, e pedindo iluminação do Senhor, do Santo Espírito do Senhor em nossas vidas. A cada pessoa que vai estar ouvindo ou, quem sabe, assistindo essa mensagem, que seja agraciada e receba com alegria essa mensagem e que sejam fortalecidos para, em Cristo Jesus, ser mais que vencedores. Nós rogamos as bênçãos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos aqui a nossa mensagem. Inicialmente temos a dedicatória, né, aqui no Apocalipse, onde está escrito: João às 7 igrejas que estão na Ásia, paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, versos 4 a 5. Então, esse verso aqui, algumas bíblias e alguns teólogos, né, já utilizam para, de fato, procurarem provar que por esses versos aqui já se prova, né, 3 pessoas coeternas, porque fala que é da parte daquele que é, que era, e dá dos 7 espíritos. Quando você lê espírito, em algumas bíblias aparece com letra maiúscula, e justifico, né, que por estar iniciando com letra maiúscula, está falando de uma pessoa, né, de o nome próprio. Mas algumas já nem trazem. E eu justamente vejo o contrário, eu vejo que, vou falar, né, na sequência dos versos aqui, e justamente isso já nos prova que não se trata de 3 seres coeternos e coiguais. Não quer dizer por isso que não seja falando do Espírito Santo de Deus ou da manifestação de Deus em nossas vidas. É porque ele fala dos 7 espíritos. Então, ou seja, o espírito é um ser coeterno ou é 7 seres coeternos? Então, a palavra 7 é perfeição, plenitude, totalidade. E isso representa a maneira como Deus, como Cristo, o ministério dos anjos, como atua em nossas vidas, né? E não de uma outra pessoa distinta. Então, a nossa temática tem sido sempre girada em torno disso, né? Não se exista ou não o Espírito Santo, mas se existe ou não um terceiro ser coeterno e coigual que deva ser adorado tanto como Deus e Cristo. Então, até mencionei sobre plenitude e totalidade. Eu quero até me reportar em Isaías 11, versos 1 a 2, onde está escrito: porque brotará um rebento do trono de Jessé, ou do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará. Diz que sobre ele
descerá o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, do entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e Espírito de temor. Então, já está falando que em Cristo já havia essa totalidade, a plenitude, né? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Eliseu ele pede, né, que haja porção dobrada do Espírito que há em ti e em mim, pedindo uma porção dobrada do Espírito que atuava na vida de Elias. E nós podemos pedir a cada dia pelo batismo do Espírito Santo do Senhor em nossa vida, pelos frutos, pelos dons do Espírito. Isso é maravilhoso, né? Mas não se está tratando de um outro ser coeterno e coigual que, independente de Deus e de Cristo, esteja a fazer ou a desfazer na vida ou na sociedade. Arrebatado no dia do Senhor. Aqui, capítulo 1, verso 10, diz que eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. Ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta. Então, João falando que foi arrebatado no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? Até isso tem sido mudado. A Bíblia diz muito bem claro, né, qual é o dia do Senhor. Ele diz que em 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isso tem mudado. E é justamente quando estivermos trabalhando na sequência do Apocalipse, né, hoje lemos sobre a primeira carta, a carta de Éfeso, a gente vai ver que essa mudança ocorreu. A profecia bíblica de Daniel 7:25 e outros textos apontavam isso, Paulo escrevendo, previu que isso aconteceria. Isso mudou, não só em relação ao dia da adoração, mas a quem adoraram, a forma de ser batizado e muitas outras coisas, né, que foram sendo introduzidas dentro da igreja. Promessas ao vencedor, que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. E ele ainda continua: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome, escrito o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, verso 17. Então, a pergunta que surge, né? Quem é o Espírito, né, que está fazendo essa promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei, o que vencer, dar-lhe-ei? E ele continua ainda, capítulo 2, verso 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Capítulo 3, verso 6, capítulo 3, 13. Ele sempre fecha, e é justamente ao final de cada mensagem à igreja, a gente vai estar vendo, né? É claro, com uma temática diferente agora sobre o Apocalipse, não voltada para o tema do Espírito Santo em si, mas o Apocalipse no geral e as suas subdivisões, as cartas, as trombetas, os selos e assim cada tema que tem no Apocalipse. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 22. Nós lemos inicialmente que é Cristo que está a passear, não simplesmente passear por passear, mas está acompanhando cada período da igreja. A revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e através do seu anjo notificou ao seu servo João. Então este é o caminho. Deus, Jesus, o anjo, trouxe a João, e João escreve para as 7 igrejas que posteriormente chega até nós. Então é Cristo que está, ele até prometeu lá em Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas como Cristo vai estar conosco todos os dias se ele está a ministrar no santuário celestial? Até Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele fala que devemos chegar com confiança ao trono da graça a fim de sermos ajudados em tempo presente. Então Deus, mediante o seu Espírito, ele está a atuar na vida da igreja, está presente na vida da igreja, a sua onipresença, atuando na vida da comunidade, trazendo os frutos, os dons do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Aqui falando sobre do trono, ou no trono do universo. Ele diz ainda:
E logo fui arrebatado no espírito, e eis que estava posto no céu um trono, e um assentado sobre ele. E aquele que estava assentado diz que a aparência era com pedra de jaspe, sardônica, o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda, ou a esmeralda. Capítulo 4, versos 2 e verso 3. Então, aqui falando sobre o trono, ou a partir do trono do universo. E aqui diz ainda que e do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, olha para você ver e grave essa mensagem. Ele veio um assentado no trono. Vamos estar seguindo, e concluímos bem no momento, né? Essa série sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. E já estamos estudando o Apocalipse. Então, capítulo 1 já meditamos, entramos agora no capítulo 2, depois o 3, fechando a ideia das 7 cartas, as 7 igrejas, e depois o capítulo 4, o 5, e posteriormente vendo as mensagens dentro de cada capítulo. E aqui ele fala, um assentado no trono, fala da pessoa de Deus, né? Capítulo 5 vamos ver também, e eles justamente usam também esse capítulo 4 e 5 para provar, falando, né, das 3 pessoas coeternas, devido a falar, né, do Espírito, ou dos 7 Espíritos. Então ele vê um assentado no trono, depois capítulo 5 fala também de um como cordeiro, você vai poder acompanhar com a gente na série, e diz que do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam, diante, não no trono, não assentado no trono, mas diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. E aí ele explica as quais são os 7 Espíritos de Deus, a totalidade, a plenitude, como Deus atua, o Deus em Cristo, né? Porque até mesmo com respeito a dar o Espírito Santo, batizar-nos com o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que batiza você com ele, é Deus e Cristo que nos batiza com o Espírito Santo. No Pentecoste, Atos 2, verso 33, diz que Cristo já havia voltado, sendo glorificado para o céu, no céu, depois de sua morte e ressurreição. Ele passa a interceder juntamente com os discípulos naqueles 10 dias de oração que ele estava em comunhão, em consagração. Ele recebe a plenitude de Deus, do Espírito, e derrama isto que vedes e ouves. Por isso que eu falei que provavelmente eu venho a trabalhar um tema falando só sobre isso, os símbolos, né, do Espírito, fogo, água, pombo, vento, poder, ora, quem sabe como própria pessoa, ou os textos, né, que falam sobre atitudes ou ações próprias de uma pessoa, como intercessão, como sentimento, como ciúmes, né, que aí ele utiliza, não, mas você está falando isso aqui, isso é próprio de uma pessoa, claro que é de uma pessoa, mas de qual pessoa, né? Está tratando o contexto de uma terceira pessoa coeterna, de Deus e de Cristo, qual é a pessoa que está envolvida no tema? Então eu preciso ler o texto e contexto para entender, e a gente entende isso, né? E claro, mostra-se isso. Então a gente vai trazer também, apesar que já passamos por todos esses textos, mas agora com um enfoque diferente, né? Voltado para essa temática aí, né? de ação, de atitudes que provavelmente é aplicável a uma pessoa. Então aqui ele fala dessas 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Tá? Então a maneira como Deus, a partir do seu trono, e Cristo e o ministério dos anjos atuam, né, alcançando assim todas as pessoas, a onipresença de Deus, né? E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, né? E aí ele ainda volta a falar, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, e os quais, e que são os 7, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então percebe que tanto quando fala em relação a Deus ou a Cristo, é a maneira, os atributos de Deus e de Cristo. Os 7 olhos, ou 7 olhos, que são os 7 Espíritos. Lá fala 7 lâmpadas, ou 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. A sua plenitude, a sua totalidade, a maneira como Deus e Cristo estão presentes em nossa vida. Assim como você não vê o vento, mas sente tocar em você, assim Deus também, Cristo em Espírito, está a atuar na minha e na sua vida. E isso quero que fique bem gravado para você. Nós temos sido, muitas vezes, até por pessoas,
líderes, pessoas que deveriam defender de fato a palavra, muitas vezes torcem e colocam como que nós não cremos no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Tá? E isso é uma inverdade. O que nós temos questionado é a maneira como se tem crido na pessoa do Espírito Santo, colocando o Espírito como um terceiro ser coeterno, igual, que age independente. E da maneira como é colocado, infelizmente, é como se tornasse desnecessária a presença de Deus, de Cristo e dos anjos, porque um terceiro ser coeterno resolve tudo e todas as coisas. Então, há uma divergência naquilo que foi inicialmente colocado por Cristo. Cristo menciona: aquele que ouve minha palavra e recebe, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Deus e Cristo quer morar em mim e você em espírito. É Deus e Cristo quer morar em mim e você. Então, grave isso. Apocalipse 14, verso 13, diz ainda: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam ou os seguem, né? Então, até mesmo para aqueles que morreram em Cristo, há uma bem-aventurança, felizes, porque eles vão descansar das fadigas, das lutas, das aflições que este mundo pode oferecer. E ele apresenta, né? E as suas obras o seguem, né? Vai ter a recompensa, o resultado final, a ressurreição e a vida eterna em Cristo, quando Cristo voltar a sua segunda vinda. Ele diz ainda aqui: e o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quer, tome de graça da água da vida. Mais uma mensagem para nós. Diz aqui ainda, Apocalipse capítulo 21, versos 22 e versos 23. Ele diz aqui, fechando, né, as considerações sobre o Apocalipse, quero que você preste muita atenção nesse verso. Grave, se esqueceu os outros, né? Foque nessa parte final. Apocalipse 21, versos 22 a 23, diz assim: e nela não vi templo. Nela o quê? Na Nova Jerusalém, quando Cristo voltar, quando ressuscitar, até falou: bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, descansem seus trabalhos, suas obras o sigam, né? Quando ele voltar, ele diz que ali não vi templo. Não tem necessidade de um templo, porque o templo principal que Deus e Cristo quer morar é em mim e em você. Até foi escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele aceita. Ele até orientou que me faça o santuário, habitarei no meio deles. Deus quer habitar. Mas, principalmente na minha vida e na sua vida, nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso devemos cuidar daquilo que comemos, que bebemos, aquilo que vemos, aquilo que fazemos no dia a dia. Nosso corpo é morada de Deus em espírito. Então ele diz que não vi templo, porque o seu templo é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então aqui, infelizmente, fica fora uma pessoa, né, no contexto de se eu creio em 3 pessoas coeternas e coiguais, aqui não vai ter uma outra pessoa coeterna. Porque aqui fala bem claro, nela não vi templo, porque o seu templo, se eu estou falando de adoração nesse contexto principal, é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, está fora, apesar de que eu até vou voltar a falar dessa temática, que está aqui no penúltimo verso, falando sobre a água da vida, né? Que o Espírito é a água da vida. Mas se você voltar também lá em João, Cristo fala, no último dia da festa, João 6, né? Que esse último dia da festa, ele fala: quem quiser, venha e beba. Quem tem sede, beba. E ele fala disso, do Espírito Santo que ele prometeu conceder. Quando ele fala também com a mulher samaritana, ele fala: quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede, porque essa água, ela vai ser uma fonte a jorrar para a vida. E quem concede essa água? É Cristo. Então, mesmo que o Espírito seja um símbolo, e é um dos símbolos que eu vou falar, é um símbolo da água, de purificação, não é o Espírito que dá a água, é Cristo que dá a água, é Cristo que dá o Espírito. Então, percebe a diferença? É sutil, mas ela é muito importante. Então, ele fala da água da vida. É Cristo que oferece a água da vida.
Lá em Jeremias também fala, meu povo, ele fez 2 erros. Primeiro, deixou a mim manancial de águas vivas. Olha a palavra, manancial de águas vivas. E fui cavar cisternas, cisternas rotas que não vertem água. E é o que tem acontecido. No decorrer dos séculos, a igreja que era pura foi mudando, e foi bebendo de fontes, cavando cisternas que já vinham das ideias de paganismo, das adorações dos ídolos, sempre copiando. Israel quis copiar, queria ser igual, queremos um rei. E não tem sido diferente no nosso mundo hoje. Tá? De buscar nas fontes que o Senhor dá um manancial de águas vivas. Não, eu quero cavar minha própria cisterna, eu quero fazer minha própria cisterna. Então essa água viva, como símbolo do Espírito Santo, é o Senhor que oferece, diz que vai estar ali o rio da vida, a água da vida, mas é o Senhor que oferece essa água da vida para mim e para você. Tá? Então é muito importante entender isso. Então Cristo ele menciona que lá em João, como mencionei, né, que ele falava sobre essa água, quem tem sede venha e beba. E ele falava isso com respeito ao Espírito Santo que ele haveria de conceder. E depois, quando Cristo ressuscita, ele sopra sobre eles e diz, receba o Espírito Santo em miniatura, e depois em plenitude em Atos 2. Então, mesmo o ato de conceder o Espírito, não é o Espírito que concede o Espírito, é Deus e Cristo que concede o Espírito, que nos batiza com o Espírito. Tá? Então, quando eu vou pedir o Espírito, eu não vou pedir o Espírito me dá você, não, eu vou pedir a Deus e Cristo que me batiza com o Espírito Santo. Então, não é a questão de não crer no Espírito, é a maneira como é colocada de quem concede o Espírito, quem doa o Espírito, quem atua. Tá? Então, são esses pontos que devem ser trabalhados. E aí ele continua ainda, diz que a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus, olha aí, grave bem, depois vá para a sua Bíblia, pesquise lá, Apocalipse 21, 22, 23, nela não necessita de sol nem de lua, para que resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Quem é o Cordeiro? Cristo. Tá? E aí só fechando, né? Voltando a falar, caso ainda tenha alguma dúvida, porque eu vou falar sobre esse tema, vou trazer uma mensagem só sobre os símbolos, eu acho que seria interessante, né? Apesar de como eu fiz uma pesquisa trazendo todos os textos que falam sobre o Espírito Santo dentro da Bíblia, seja com a palavra Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo, as 5 maneiras como normalmente é apresentado, né? Independente dos textos ou do local, do livro, principalmente no Novo Testamento, usa mais a palavra Espírito ou Espírito Santo, né? No Antigo Testamento, mais é Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito de Deus, né? Então é mais usado dessa maneira. Mas há também esse simbolismo, como eu mencionei, a água, vento, né? Pombo, a glória, poder, ou como pessoa também, né? Mas aí a pergunta que fica é qual é a pessoa que está sendo mencionada realmente ali? Quando fala de uma ação, de uma atitude, ter ciúmes, né? de uma outra, justamente uma outra pessoa separada de Deus e de Cristo, como é que é? Como que funciona? Qual é o contexto imediato, né? Que está sendo abordado ali? Então, eu acredito que seja interessante trazer voltado para essa linha de pensamento. Então, aqui deixa muito bem claro que o templo não vai ter templo, porque o seu templo, né, é Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não vai precisar de sol nem de lua, porque a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a lâmpada, ou o meio pelo qual chega toda essa glória, esse brilho, esse resplendor para todos aqueles, né, que alcançaram a salvação, desde Adão até a última pessoa a morrer em Cristo ou estar vivo e ser, né, transformados, serem arrebatados para morar com o Senhor e estar com o Senhor para toda a eternidade. Meu desejo para você, querido amigo ouvinte, ou aquele que você vai estar, quem sabe, assistindo a mensagem, é que você entenda isso. Muitas vezes eu tenho ouvido, né, de pessoas, até líderes,
mensagens distorcidas a meu respeito. Até mesmo quando eu fui começar a fazer programação no 97, eu fui ter perguntado, né, que geralmente as pessoas que fazem a programação no contexto religioso é um pastor, é um padre, é alguma coisa assim nesse aspecto, né, um líder. E eu não sou, né, eu não, no sentido de ter, né, uma credencial. Apesar de ter passado no vestibular para fazer teologia, eu acabei fazendo matemática, sou formado em matemática, mas sempre muito apaixonado por a questão religiosa. Já fui diácono, presbítero, evangelista, né, ancião em algumas igrejas. Então, todo esse contexto de liderança já atuamos. Então, não é por falta de experiência no trabalho. Fui batizado com 18 anos, no ano 93. Servi a igreja até o ano de 2015, quando então eu fui excluído, né, da igreja por questionar a maneira como se cria ou acreditava. Que, aliás, a igreja da qual eu pertenci durante esse tempo, ela sempre creu no Espírito, mas ela mudou a maneira de crer a partir de 1980. Ela passou a crer como três pessoas coeternas e coiguais. E passou então a trazer uma espécie de perseguição ou de exclusão daqueles que pensassem diferente. E eu nunca fui de ficar, já tem 10 anos que fui excluído da igreja, eu nunca fiquei aí de porta em porta da própria congregação, ou questionar, ou falar mal da igreja, falar, não é meu papel isso, mas eu tenho meu posicionamento. Tanto é que quando trabalhamos no nosso contexto na rádio, você dificilmente vai me ouvir a falar mal de igreja A, igreja B, porque não é esse meu papel. Isso não é o problema, não é a igreja em si. Eu tenho falado sempre. Tá? Cristo prometeu lá em Isaías 56, 58, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Cristo veio justamente para tirar essas paredes de separação. Mas quando criamos credos, tá, doutrinas, impomos, aí sim temos um problema. Tá? É aceitável, por exemplo, não é a questão de respeitar normas. Sou professor, não há normas, há disciplina. A escola vai ter um uniforme que fala qual a veste que você vai usar ali, identificando qual é a escola. E as igrejas, de certa forma, também. Né? Eu respeito essa parte. Tanto é que eu não fico a denegrir a igreja A ou a igreja B. Mas a Bíblia, ela nos dá a autonomia, né, de nós obedecermos primeiramente a Deus. Os discípulos foram questionados, Cristo foram questionados. Tá? E Pedro falou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Elias, em um determinado momento, ele diz, apesar de que ele não estava tendo a visão mais completa do que era, aparentemente ele tinha ficado só. Visivelmente parecia realmente a defender a busca da verdade, a falar. Ele disse, Senhor, eu tenho ficado só. E Deus disse, olha, ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. E eu acredito, sinceramente, que tem muitas pessoas que creem lá no seu íntimo, né, da maneira como a palavra de Deus nos apresenta, mas por algum motivo, ou algumas situações, talvez tenham cedido ou não tenha chegado uma luz também clara sobre isso. E a minha oração é para que Deus atue na sua vida, que o Espírito Santo de Deus ilumine você a entender, a buscar, não ficar simplesmente porque alguém falou. E eu muitas vezes eu tenho ouvido disso, né? Nem conversa com aquela pessoa porque aquela pessoa não crê no Espírito Santo. Tá? E só que no 97 nós trabalhamos um ano inteiro falando sobre recebereis poder, sobre pessoas que foram cheias do Espírito Santo de Deus. E esse ano trabalhamos todos os textos bíblicos, mais de 360 versos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo, não importa qual o contexto, se eram livros históricos, se eram livros poéticos, se eram livros proféticos, se é os evangelhos, se é as cartas, se é o Apocalipse, fechando agora com o Apocalipse, trabalhando isso. E minha oração é que Deus e Cristo atuem poderosamente em sua vida, concedendo a você o Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, para que você possa compreender, receber os frutos, os dons, e que viva para glorificar o nome de Deus. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te damos pelo cuidado, a proteção, sobre a iluminação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que possamos glorificar e honrar o Teu Santo nome. Atue poderosamente na vida de cada pessoa que vai estar ouvindo ou vendo essa mensagem. Viemos crescer a cada dia na graça e assim, na volta de Jesus, possamos estar preparados para estar com o Senhor em toda a eternidade. São bênçãos que te pedimos
que agradecemos em nome de Jesus. Amém.